que fazer em termos práticos para implementar, então, um projeto vanguardista de desenvolvimento no semiárido, especialmente no semiárido alagoano e em todos os sertões do nosso país. Eu queria ouvi-lo a respeito disso. Muito obrigado. Veja, não há alternativa para o Brasil, dado que o semiárido brasileiro é o mais denso demograficamente de todos os semiáridos do mundo. E a solução da migração pura e simples nós já experimentamos e não funciona, como anos, décadas estão demonstrando. Entretanto, a insistência nas velhas práticas de uma agricultura de subsistência, de uma pecuária extensiva, sujeita aos caprichos da coisa, também não funciona. Então, hoje você tem que diversificar isso e tem que começar como? Resolver o problema ancestral do semiárido, que é, óbvio, água. Então, trazer água, manejar água, para que este insumo essencial, inclusive para a dessedentação animal, não só para as populações humanas, mas para o uso industrial, seja também um elemento, vamos posto. E em segundo lugar, o Nordeste precisa fazer o que eles chamam de mapeamento edafopedológico. Desculpa o palavrão, mas é qualificar o solo. Porque qual é a característica do semiárido? Não é propriamente a precariedade da chuva, é que ele é um solo pobre, raso, imprestável para a agricultura mecanizada, tanto mais a agricultura de precisão, imprestável para as culturas enriquecedoras, soja, etc, etc, etc. Porém, há culturas em que você, fazendo um levantamento edafopedológico, você distingue manchas de solo, o que impõe-se uma reestruturação fundiária. Então, a reforma agrária é um imperativo do século XIX que nós não fizemos. E a fórmula com que, por exemplo, a tradição esquerdista brasileira, Julião, etc., pede a reforma agrária, é vencida. Por quê? Porque hoje, tanto na defesa, que é você não ter um competidor que lhe esmague, quanto no ataque, que é perfurar mercados globais, o problema do acesso a mercados é crítico. E qual é a característica do pequeno produtor de base familiar? É que ele não tem escala. Então é preciso fazer uma reforma agrária já pensando em modos novos de associativismo e tal, em que você tem que, talvez, o modo que eu experimento, que eu recomendo que funcionou, é você estabelecer o levantamento de solos, estabelecer o acesso à água e, em seguida, você estabelecer culturas de maior valor agregado. Então, você, por exemplo, o Brasil importa, na última vez que eu levantei isso, algo ao redor de 600 milhões de dólares de azeite. Ora, esse azeite vem da Espanha, em que não é semiárido onde se produz, é árido. Chove menos da metade dos 760 milímetros médios que chove no semiárido do Brasil. Por que a gente importa? Sabe? Então, por quê? Porque você tem que ter financiamento, tem que ter capacitação, tem que ter acesso a mercado, tem que ter crédito de maneira compatível, que dê tempo à árvore entrar em produção e, portanto, a amortização. E nada disso nós temos. Temos precariamente, etc, etc. Então, esta alternativa é o começo para entender a miséria do semiárido. Qual é o problema da miséria do semiárido? Vou reproduzir o Ceará, que aqui vocês têm zonas da mata, zonas mais frescas, solos de mais qualidade, o Ceará não tem. Então, no Ceará é o seguinte, nós temos 24% da população cearense morando no semiárido e a produção é 2% do PIB. Então, assim, explica a miséria do Ceará. Aí está a explicação, 24% do povo gera 2% da riqueza do Estado. O que é que nós estamos tentando fazer lá? Diversificar, libertar o nosso povo da agricultura de subsistência e industrializar o Estado. O Brasil entrou na mais violenta desindustrialização da história do mundo. Então, nós aqui vamos perder muito mais do que os outros. E a liderança nordestina está apoiando essa reforma tributária. Qual é o problema que eu vejo? É que toda a ferramentaria de atração de investimentos industriais para o Nordeste tem por premissa o crédito na origem. Como a gente não tinha indústria, a gente abre mão de um tributo que não tinha. Com o fim do crédito na origem imediato e a destinação da receita no destino, como é da boa técnica e tal, só em 2078, inacreditável isso. E os políticos do Nordeste tudo batendo palma, rapaz. Percebe? Todos dizendo amém. Por quê? Porque o Lula controla o pensamento dos petistas e tal, e os governadores estão debilitados, e cada um pensando que só precisa tanger até 2026. Não por acaso, a reforma tributária só começa a vigir em 2026. O lado ruim, entretanto, já começou hoje. Por quê?
Porque quem está decidindo o investimento não vai mais fazer aqui. Só suponha, eu transformei o Ceará no estado maior exportador de calçados do Brasil. Você imagina. Eu bati São Paulo e Rio Grande do Sul, que eram os dois maiores exportadores de calçado, porque eu vi um fenômeno acontecendo. Qual era o fenômeno? O Brasil dominava 60% do mercado de calçados da Europa, calçados populares, e, de repente, despencando. Eu lendo as coisas, despencando, disse, o que está acontecendo? A China destruindo. E eu, então, desci lá do Rio Grande do Sul, em São Paulo, e disse, olha, vocês estão vendo, não? Isso aqui não é negócio de coisa. A China é aqui. A China é o semiárido do Nordeste, onde eu posso estabelecer vantagens comparativas que eliminem o custo de passeio da matéria-prima e da mercadoria. Entenda isso. Nós não somos sede da matéria-prima e nem somos sede do mercado consumidor. O que é que vem fazer o empreendimento industrial aqui? Se na política não compensar esses custos de transferência do passeio do insumo e do passeio da mercadoria. Funcionou no Ceará, agora vocês vão ver, vai se acabar. Se você pegar a Amazon, que é os serviços, agora está o serviço. Como é que pode? Os serviços são hoje 60% da economia brasileira, que é um sintoma doentio, patológico. Porque isso está sendo, esse crescimento proporcional do serviço é em queda, em detrimento de uma queda brutal da indústria, do produto industrial do Brasil, que era 30% quando essa crise do modelo começou, e hoje está em 11%. A indústria de transformação no Brasil. E nós ficamos para trás, o Nordeste ficou para trás, porque a grande ferramentaria de boa-fé do modelo nacional desenvolvimentista era estabelecer a indústria de base no Sudeste e garantir preço estatal, CIF uniforme, para a chapa do aço chegar em Alagoas ou Ceará, no mesmo preço que chega no Rio de Janeiro, com a Volta Redonda sendo a sede da CSN. Isso não foi assim. A petroquímica foi baseada lá porque o preço era estatal e entregar igual o preço aqui e no Ceará e no Amazonas também não funcionou. O resultado prático, enfim, é que nós estamos nos desindustrializando e a agricultura primária de subsistência é inviável. Inviável, é certeza de miséria. Por quê? Porque antigamente, quanto é que custava um quilo de feijão para a classe média de Maceió comer? Custava quanto custasse produzir com qualquer padrão de produtividade e de ineficiência, mais os 10% que era o leite das crianças, que era rigorosamente garantido que quem produzisse feijão ganhava. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque o algodão do Paquistão pode chegar no porto de Maceió por um casamento de câmbio, de juro e de escala mais barato do que custa produzir algodão meia légua fora de Maceió. E nossa elite política não compreende, não se dedica, não para refletir sobre essas coisas. E fica com saudades do velho tempo, em que o feijão era viável, que o algodão era viável e tal, e outros achando que nós vamos resolver o problema nosso com serviço. Pois bem, na reforma tributária, as prefeituras perdem autonomia sobre o imposto sobre o serviço. E os prefeitos estão tudo batendo palma. Isso é um negócio, vai para a União, para ser repartido depois num critério que vai ser definido daqui a 10 anos, sabe lá quando. São loucos. Isso é a característica da liderança contemporânea do Brasil, mas pior. E, finalmente, os caras conseguiram pôr fim à guerra fiscal. É o único objetivo. Ora, você chega em Manhattan, que é o bairro rico que a gente vê de Nova York, onde está aquelas torres gêmeas, o IVA de lá é 7%, 8%. Porque o terreno é muito caro, etc, etc e tal. Você atravessa um túnel por baixo do rio Hudson, que vai para New Jersey, para um outlet, o IVA é 4%. E eles não chamam isso de guerra fiscal. Aqui não. Aqui você vai destruir a base da coisa. E o benefício que é cobrar no destino, que o mundo inteiro faz, só vai entrar em vigor em 78. Agora, em qualquer circunstância, diversificar o perfil tem novidades. Por exemplo, se a gente qualificar a regulação, a gente pode fazer com que cada família do semiárido, que tem 320 dias de insolação por ano, seja contribuinte líquido e possa ter uma renda adicional de gerando energia a partir de painéis solares. Isso é uma coisa extraordinária. Se você evoluísse, como estava no plano lá atrás, e abandonaram, para fazer biodiesel a partir de xerófilas, como a nossa mamona, etc, etc, que na partida não tem escala. E aí o que é que acontece? Você não aposta. Não aposta. Então somos importador de óleo diesel. O Brasil está importando 25% do óleo diesel que nós consumimos aqui, nos ônibus de Alagoas, de Maceió, dos Estados Unidos.